Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis de coragem e fé de todos os tempos. Uma história que nos ensina que com Deus o tamanho do desafio não importa. Vamos falar sobre Davi e Golias. Imagine a cena. De um lado do vale, o exército de Israel, apreensivo. Do outro, os filisteus, seus inimigos. E no meio, uma figura aterrorizante. Golias, um gigante com quase 3 metros de altura, coberto por uma armadura de bronze que brilhava sob o sol. Todos os dias, por 40 dias, sua voz ecoava pelo vale. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos. E todos os dias, o medo paralisava os soldados de Israel. Quem poderia enfrentar um guerreiro como aquele? O rei Saul, desesperado, oferecia riquezas e até a mão de sua filha a quem o derrotasse. Mas ninguém, nenhum mais valente dos soldados, se atrevia a aceitar o desafio. O medo era maior que a recompensa. O exército dos vivos estava humilhado e sem esperança. Enquanto isso, longe do campo de batalha, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Ele não era um soldado, era o filho mais novo, muitas vezes esquecido por seus irmãos mais velhos, que estavam no exército. Um dia seu pai, Jessé, o chamou e disse: Davi, leve estes pães e queijos para seus irmãos no acampamento e veja como eles estão. Obediente, Davi se levantou cedo, deixou as ovelhas com outro pastor e partiu. Ao chegar ao acampamento, o clima era de pura tensão. Os exércitos estavam formados para a batalha, mas ninguém se movia. E então Davi ouviu a voz arrogante do gigante Golias, zombando e desafiando Israel mais uma vez. Ao ver o medo estampado no rosto dos soldados, uma indignação justa encheu o coração de Davi. Ele se virou para um soldado e perguntou: o que está acontecendo? E o que será dado ao homem que derrotar esse filisteu e tirar essa vergonha de Israel? Quem é este homem, afinal, para desafiar os exércitos do Deus vivo? As palavras de Davi se espalharam rapidamente pelo acampamento. Um jovem pastor, sem nenhuma experiência de guerra, estava questionando a covardia de um exército inteiro. Logo, suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi se apresentou diante do rei. Um jovem de aparência simples, mas com um olhar determinado. Sem hesitar, ele disse: ninguém deve desanimar por causa desse filisteu. Eu, seu servo, irei e lutarei com ele. Saul olhou para Davi, surpreso e cético. Você não pode lutar contra ele. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. A lógica humana dizia que era impossível um pastor contra um gigante treinado para a guerra. Era suicídio. Mas a confiança de Davi não vinha de sua própria força. Ele respondeu ao rei: Senhor, quando eu cuidava das ovelhas de meu pai, um leão e um urso vieram e levaram uma ovelha do rebanho. Eu os persegui, os ataquei e resgatei a ovelha. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos deste filisteu. A fé de Davi era contagiante. Ele não via um gigante impossível de vencer. Via apenas mais um obstáculo que Deus o ajudaria a superar. Vendo aquela convicção, o rei Saul concordou: vá, e que o Senhor esteja com você. Então Saul tentou ajudar Davi da maneira que conhecia. Ele o vestiu com sua própria túnica, colocou um capacete de bronze em sua cabeça e uma couraça. Mas Davi mal conseguia se mover. A armadura era pesada, desajeitada. Ele deu alguns passos e disse: não consigo andar com isto, não estou acostumado. Naquele momento, Davi tomou uma decisão crucial. Ele não lutaria com as armas dos homens, mas com a confiança que tinha em Deus. Ele tirou a armadura, pegou seu cajado de pastor e foi até um riacho próximo. Lá, escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele caminhou em direção ao campo de batalha para encontrar o gigante. A cena era surreal. De um lado, Golias, um colosso de armadura, com lança, escudo e espada. Do outro, Davi, um jovem com um cajado, uma bolsa e uma funda. Golias olhou para Davi com desprezo e começou a rir. Por acaso sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? E ele amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Mas Davi não se intimidou. Sua resposta ecoou com uma força que não era sua. Você vem contra mim com espada, lança
e escudo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará você em minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E todos os que estão aqui saberão que não é com espada ou com lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor. Chega de palavras. Davi correu em direção a Golias. Enquanto corria, pegou uma pedra de sua bolsa, colocou-a na funda e a girou. Com toda a sua força, ele a lançou. A pedra voou, certeira, e cravejou na testa do gigante. Naquele ponto exato onde não havia armadura, Golias cambaleou por um instante e caiu com o rosto em terra. O gigante estava derrotado. Um silêncio chocado tomou conta do campo, seguido por um grito de vitória ensurdecedor do exército de Israel. Os filisteus, vendo seu campeão caído, entraram em pânico e fugiram, com os israelitas em seu encalço. A vitória não foi de Davi, mas de Deus através de Davi. Essa história, contada há milhares de anos, ainda ressoa hoje com uma mensagem poderosa. Muitas vezes, nós também enfrentamos gigantes em nossas vidas, problemas que parecem grandes demais, medos que nos paralisam, desafios que parecem impossíveis de superar. Pode ser uma doença, uma crise financeira, um relacionamento quebrado ou ansiedade sobre o futuro. E assim como o exército de Israel, podemos ficar paralisados pelo medo, focando no tamanho do gigante e esquecendo o tamanho do nosso Deus. Tentamos vestir armaduras que não nos servem, a nossa própria força, a lógica humana, a opinião dos outros. Mas a história de Davi nos convida a fazer diferente. Ele nos ensina a olhar para os nossos gigantes pela perspectiva da fé, a lembrar das batalhas que Deus já nos ajudou a vencer no passado, os leões e ursos da nossa vida. A confiança de Davi não era arrogância, era um histórico de fidelidade de Deus. Ele nos ensina a usar as armas que Deus nos deu. Talvez não sejam as armas que o mundo valoriza, mas são as que funcionam. A fé, a oração, a confiança na palavra de Deus. As 5 pedras lisas de Davi representam a preparação encontrando a oportunidade divina. Então, qual é o gigante que você está enfrentando hoje? Lembre-se, a batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Quando você confia nele, não precisa ter medo. Você pode correr em direção ao seu gigante, não em sua própria força, mas em nome do Senhor dos Exércitos. Porque para Deus não existem gigantes. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir lá e se inscreva no canal para mais histórias de fé e esperança. Fiquem com Deus e até a próxima.